Seda, adicionar o pau. Vamos lá. Aí. Explica pra gente aí, Gabi. Explica pra galera aí, o nosso mapão aí da Rota da Seda. Quer que eu bote a câmera toda? Tá bom aqui, sim. Não, tá bom sim. Eu acho que dá para ter mais ou menos uma ligação melhor do que é o cinturão da Rota da Seda. Isso. E nada mais é do que uma estratégia, isso para a China, né? É uma estratégia de desenvolvimento adotada pelo governo chinês, com o intuito de investimento em países entre a Europa, Ásia e África. Uhum. Então, ou seja, o governo chinês ele vê uma oportunidade dentro dessa estratégia, uma nova estratégia econômica para angariar novos recursos para a China. Por exemplo, a China compra terras onde ele quer no mundo. Compra terras na África, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos. Mas aí a pergunta que deveria ser feita: quem dos ocidentais consegue comprar alguma coisa na China, em termos de terra? Não é que seja proibido. Não, não é. É difícil. É extremamente burocrático. Não é tão fácil assim como eles conseguem comprar aqui. Entendeu? Então, e não só isso, né? Ele quer também, ao mesmo tempo, deixar alguns países amarrados a eles. Como, por exemplo, o investimento que a China faz em países da África. São países pobres. Ah, pô, mas a China está injetando dinheiro lá. Beleza, pô. A princípio, né? Você vê como uma iniciativa legal. Só que depois, como é que faz para pagar a conta? Pois é. O país fica agarrado, atrelado à China. Uhum. Porque não tem como pagar a conta. Assim, interessante, né, cara, que a China, né, ela tem um olhar muito grande para a América do Sul, sabe? Desde o início, ela tem um olhar para o Brasil. Sim, e segundo esse... E Venezuela, principalmente, com relação ao petróleo, mas teve a questão do Panamá, inclusive, uma das primeiras coisas que o Trump faz, né, quando chega no poder, é tipo, ó, canal do Panamá é dos Estados Unidos, enfim, tira a China dali, né, o que foi um problemão, sabe, pro chinês. Até porque o Panamá, ele faz parte também da rota. Claro, e aí falou a questão com a Groenlândia, que tem a ver com a China também, e com a Rússia, sabe. Tem questão estratégica militar. E a China sempre teve esse olhar com relação às Américas, né? A América do Sul para ela. E aí também envolve a questão do Brasil, né? A questão do Brasil, por exemplo, recentemente o Brasil fez um comércio de urânio com o chinês. E, cara, isso não vou dizer que desceu salgado, porque isso não incomoda tanto ainda os Estados Unidos, mas já não foi uma coisa. O Brasil vem adotando posturas nos tempos para cá, e a gente vai explicar isso, que assim, o que aconteceu na segunda-feira é a ponta do iceberg, sabe? Em termos de geopolítica, é a ponta do iceberg. Mas, assim, isso é uma coisa que vem acontecendo há 2, 3 anos para cá, sabe? Entendeu? Sim, e embaixo dos panos há um bom tempo também. Não, 2, 3 anos, não minto, até mais. Desde a época do Bolsonaro, desde a época do... Já... Nunca, cara, eu falei isso em outra live, eu falo recentemente, nunca ninguém chegou no Brasil, de direita ou de esquerda, e falou, cara, vamos comercializar com várias pessoas, sabe? Vamos abrir, porque o Brasil coloca todos os ovos numa cesta só, que é com a China. Sabe? Se tivesse fazendo isso com os Estados Unidos, estaria pau da vida, sabe? Mas da mesma forma. Então, o Brasil coloca todos os ovos dele numa cesta só. E nunca ninguém chegou e falou, cara, vamos conversar com os outros e tal, com a Índia. Eu sempre pido, a Índia está doida para comercializar com o Brasil. Entendeu? Exatamente. E o acordo que eles firmaram recentemente foi de 20 bi. Mas, assim, para encerrar a questão da rota do cinturão da seda, da China, os observadores mundiais, eles encaram isso como um ar de preocupação, justamente com aquilo que eu falei anteriormente. O fato da estratégia chinesa por detrás, né, da iniciativa bonitinha de investir no país pobre, etc.
Mas, na verdade, a ação por detrás disso é de deixar o país amarrado. Porque a China sabe, por exemplo, que tem países da África que não vai ter como pagar o investimento que o chinês fez. Mas foi um investimento, não necessariamente o país seja obrigado. Cara, é obrigado. Porque o chinês também ele empresta recursos. E tem países da África que pediu recursos emprestados à China. Eu não vou saber agora dizer quais foram esses países, mas tem países na África que pediram recurso. E tem uma questão também, cara, que você tem você teve uma questão com os Estados Unidos, principalmente, da indústria chinesa, como a mão de obra é barata, sabe? Faz ela vender produto barato, entendeu? Através do mercado escravo, né, chinês. Então, ela vende produto barato, sabe? Porque o excedente dela não é consumido, entre aspas, né? Mas é exatamente, o poder de compra do chinês é muito pequeno, sabe? Comparado com o americano. Então, o excedente dela não é consumido, ela vende. E isso, cara, é o que o Trump tem alegado, que eu concordo com ele nesse ponto, que é, tipo, a China exporta desemprego. Por quê? Porque o produto fica barato, né? A indústria manda um produto barato e como é que a indústria de outros países compete com isso? Acaba falindo, acaba desempregado, entendeu? Exatamente. Então, você vê lá, Made in China, tipo, sabe? Então, assim, uma questão. E aí, ele justifica as tarifas, né? E as tarifas do Trump foram muito voltadas para a Ásia, né? Para o entorno da China. Até o Japão mesmo mas o Japão foi um que conseguiu, na minha opinião, sair bem da história, entendeu? Com Começou a certeza. vender. Ele começou a vender. Ele começou a vender títulos da dívida americana, porque ele é, acho que, o segundo maior comprador, e isso foi um problema para o Trump, sabe? Porque se tem uma coisa que os Estados Unidos dá valor é os títulos da dívida, sabe? Porque a dívida americana é grande. Então ele começou a vender, e aí sentou na mesa com o Trump. Mas ele saiu bem, ele teve uma boa negociação. E aí teve um momento que ele só focou na China, né? Chegou a 172% as tarifas, um negócio surreal. Eles começaram a se encaixar. Eu acho que chegou a 200. Foi um negócio surreal, assim. E aí, assim, cara, vou tirar aqui o mapa rapidinho. E aí. Só para fechar rapidinho essa questão da Rota do Cinturão da Seda, eu acho importante dizer isso também. São ao todo, para você ver o nível de preocupação dos Estados Unidos com relação a esse assunto, com relação à China. Ao todo, são 149 países membros desse cinturão da Rota da Seda. Nossa, essa eu não sabia, não. 149 países.